Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais incríveis da mitologia de Tolkien, a origem dos Ainur. A questão é, eles são seres criados ou são, na verdade, pensamentos de uma mente divina? A resposta, olha, ela meio que bagunça a linha que a gente costuma traçar entre o Criador e a sua criação. Então, o ponto central é esse. Os Ainur foram feitos como um escultor que cria uma estátua, ou eles são, na real, a manifestação do próprio pensamento de um ser supremo. Como a gente vai ver, a resposta é muito mais elegante e complexa do que parece à primeira vista. Para a gente conseguir entender essa aparente dualidade, primeiro a gente precisa ir fundo na natureza desses seres. E a primeira pista, curiosamente, está no nome que eles receberam. Ainur quer dizer os sagrados. Eles foram a primeira ordem de seres a existir. Antes de qualquer outra coisa, Ilúvatar, que também é chamado de Eru, o único, os trouxe à existência. Isso por si só já os define como criações, claro, mas é um método. O método dessa criação é que torna tudo tão fascinante. E aqui está o pulo do gato. Não é uma questão de escolher entre seres criados ou pensamentos divinos. Os Ainur são as duas coisas ao mesmo tempo. Eles foram criados pelo pensamento. A contradição que a gente enxerga, na verdade, se desfaz num conceito único e muito poderoso. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como uma criação pode acontecer só pelo pensamento? Para a gente entender isso, a gente precisa quase que redefinir o que a palavra criar significa nesse universo. Na nossa experiência, aqui, no nosso mundo, pensar e criar são duas coisas bem diferentes. Primeiro, a gente tem uma ideia na cabeça. Depois, a gente age no mundo para tornar essa ideia real. São dois passos, um depois do outro. Só que para um ser como o Ilúvatar, essa separação, ela simplesmente não existe. O ato de ter uma ideia é, no mesmo instante, o ato de trazer essa ideia à existência. O pensamento divino não vem antes da criação, ele é a própria criação. O texto original, inclusive, é bem claro quanto a isso. Diz que eles foram gerados de seu pensamento. Essa frase é perfeita, resume tudo. Eles não foram esculpidos do nada. Eles simplesmente brotaram da mente divina, como se conceitos puros de repente ganhassem vida e consciência própria. Ok, mas como que um pensamento se transforma num indivíduo com vontade, com consciência? A jornada dos Ainur, desde a concepção até se tornarem autoconscientes, talvez seja a parte mais bonita da história toda. Bem no comecinho, cada Ainur era a personificação de uma única faceta da mente de Ilúvatar. Um era por essência da água, outro era a luz, outro a música. No início, a compreensão deles estava limitada só àquele pedacinho de onde eles vieram. Eram como notas musicais, sabe? Puras, mas isoladas. O ponto de virada foi a evolução deles. O processo foi bem claro. Primeiro, eles surgiram da mente divina. Depois, entenderam sua própria essência. Mas o passo fundamental, o mais importante, foi quando começaram a ouvir uns aos outros. Foi nesse diálogo, nessa troca de perspectivas, que o todo começou a fazer sentido. A lição aqui é muito forte. A consciência plena, a harmonia, não nasceu do isolamento de cada um. Nasceu da comunidade. Ao entenderem uns aos outros, eles se tornaram mais completos, mais sintonizados. Aquelas notas soltas se transformaram num grande coral. E essa ideia toda, de uma realidade que nasce do pensamento, não é só uma história de fantasia. Ela acaba deixando a gente com umas reflexões bem profundas, sabe? E até provocadoras sobre a nossa própria existência. Fica a reflexão. Se seres tão complexos podem nascer diretamente de uma mente, qual é a natureza da nossa própria consciência? Onde é que termina a ideia e onde começa o indivíduo? É uma linha bem tênue se a gente parar para pensar. Essa mitologia sugere que o ato de pensar já é o ato supremo de criar. Isso leva a gente a questionar: será que a realidade precisa mesmo de um artesão externo? Ou a própria força do pensamento já é o motor que cria o universo? E, por último, essa jornada dos Ainur, de facetas isoladas para uma harmonia em conjunto, parece um espelho de uma verdade universal. Se a unidade e um entendimento maior vêm de escutar e integrar pontos de vista diferentes, talvez esse seja também o nosso próprio caminho. É uma ideia para se pensar.